Então, com a graça de Deus, temos a oportunidade de hoje aprender um pouco mais de Sua Palavra. E eu gostaria então de pegar aqui na página 52 dessa apostila nova que lançamos, né? O Deus triuno e a natureza humana de Cristo sem pecado. Esse material é dividido em 3 partes, né? A primeira parte vem falando sobre a unidade da Trindade, né? A unicidade que há entre os 3 seres divinos. Tem os textos então referentes a cada um deles, Cristo vindo como nosso Salvador, o papel do Espírito Santo, né? Qual que é a obra que ele realiza, e na segunda parte tem algo sobre a humanidade de Cristo, a sua natureza humana sem defeito, sem pecado, e a terceira parte volta a falar sobre Jesus no sentido da sua plenitude, da sua plena divindade. E na página 52 estamos quase no final do estudo, né, que termina na 56. Mas existe um ponto aqui em particular, aqui no segundo tópico que é apresentado, algo que não se comenta, não se fala muito. Aqui o título diz assim: o julgamento é confiado a Cristo porque Ele é o Filho do Homem. Jesus é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quando falamos sobre a obra de Jesus, sempre falamos dele ou como a vítima, o cordeiro, ou como o sacerdote, o mediador, o intercessor. Mas eu gostaria de falar de Jesus como juiz e rei. Um outro aspecto, então, verdadeiro também nas Escrituras. Depois nós vamos aos textos bíblicos, mas queria já trazer o conceito que Ellen White traz aqui para nós. O primeiro texto é da Review Herald de 22 de novembro de 1898, está na meditação Maranata, um trecho também. Diz assim: a razão da indicação de Cristo encontra-se na humanidade que lhe foi agregada. Deus confiou ao Filho todo o julgamento, pois sem contestação Ele é Deus manifestado na carne. Como normalmente nós entendemos a designação do Deus Pai, tendo esse papel de juiz, Jesus como nosso advogado, nosso mediador, aquele papel que o sacerdote, né, o sumo sacerdote realizava aqui na terra, e o Espírito Santo fazendo esse trabalho de transformação do nosso coração, nos impelindo para então as boas obras, para a aceitação de Cristo como nosso Salvador e Senhor. Aqui fala de uma realidade diferente, mas devemos compreender bem como tudo isso encaixa, né? O texto diz assim, da meditação Exaltai, página 349: Cristo aceitou a natureza humana e viveu na terra uma vida pura e santificada. Por esta razão, ele recebeu a designação de juiz. Aquele que ocupa a posição de juiz é Deus manifestado na carne. A Cristo foi confiado todo o julgamento, porque Ele é o Filho do Homem. Ele é o Filho do Homem. Como general dos exércitos, Ele dirige o exército celestial, levando-o a postar-se como um muro de fogo ao redor de seu povo. Só Ele é o juiz de sua justiça, pois os criou e resgatou-os a um preço infinito para si mesmo. Tomará providências para que a obediência aos mandamentos de Deus seja recompensada. Olha, irmãos, esses trechos, pequenos trechos, nos trazem muita revelação, muita claridade. Já adianto, né, que de fato Jesus terá um papel, depois do seu papel de advogado, terá um papel de juiz executor. Não simplesmente aquele do julgamento, do juiz investigador,
não simplesmente no sentido de dar uma sentença, mas ele vai ser o executor, tanto da recompensa dos justos como da condenação dos ímpios. Ele que virá para executar. Então, nesse sentido que ele é o juiz, o julgador de tudo. Mas é muito interessante como que ele é chamado nesses textos de Deus. Deus manifestado em carne. Vemos aqui já uma descrição da sua plena divindade. Nada foi colocado adjetivando, qualificando então essa divindade de Cristo, como alguns querem colocar algum detalhe. Não, mas tem um detalhe, ele é inferior em algum sentido. Aqui o texto não fala nada disso, né? E mais, o texto nos orienta ao dizer que ele é o grande comandante de todo o exército celestial. Está na mão dele tudo isso. Ele também diz que é o que criou o ser humano. Olha o trecho: só ele é o juiz de sua justiça, pois os criou. Ele é o nosso Criador. E mais, ele também o que? Nos resgatou a um preço infinito. Também temos aqui, já na página 53, um texto do Comentário Bíblico, volume 7, página 929. Declara assim: o Filho de Deus cumpriu seu compromisso e entrou nos céus para tomar sobre si o governo da hoste celestial. Ele cumpriu uma fase de seu sacerdócio morrendo na cruz pela raça caída. Está agora cumprindo outra fase, pleiteando diante do Pai pelo caso do pecador arrependido e crente, e apresentando a Deus as ofertas de seu povo. Por ter tomado a natureza humana, e nessa natureza vencido as tentações do inimigo, bem como pelo fato de possuir a perfeição divina, foi confiado a ele o julgamento do mundo. Ele examinará o caso de cada pessoa e pronunciará a sentença, retribuindo a cada um conforme suas obras. Então é dito, que depois dele terminar sua obra intercessória, ele troca as vestes sacerdotais por vestes de vingança. Desde o Antigo Testamento traz essa figura e diz então que agora ele vem para executar aquilo pelo qual cada pessoa foi sentenciada. Mas é interessante aqui nós vermos que de fato agora, uma vez que ele morreu pela humanidade caída, ele entra no céu novamente para então receber de volta o governo celestial que ele tinha antes de ter vindo à terra. Ele retoma a sua posição, mas houve uma mudança também. A terra foi resgatada ao domínio também de Deus. E aqui temos alguns textos bíblicos, aqui mesmo na nossa apostila, que servem de base para isso, João 5, 22, 23 declara: e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Então, em outras passagens do Novo Testamento, os irmãos vão reparar, se não me engano, no capítulo 3, por exemplo, Jesus fala que a ninguém julga, que ele não veio trazer juízo. E aí são textos que parecem contraditórios nas Escrituras e devem ser compreendidos a que parte está se referindo. Quando ele, em sua fala a Nicodemos, explica a sua missão como servo sofredor, ele está falando para Nicodemos: eu não vim como julgador, como juiz, o meu papel agora é outro que eu estou realizando. Ao mesmo tempo, aqui em João 5 é revelado esse papel, e no 5,27 diz: deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. E esse poder, esse direito, como foi comentado por Ellen White, é dado a Cristo por conta que ele morreu pelo ser humano, ele tomou a humanidade. Então, devido a isso,
é dado esse poder. Daniel 7, versos 13 e 14, falam dessa entronização já de Cristo. Ele não veio ainda assumir esse reinado aqui na terra, como bem sabemos, mas ele já é por direito rei, porque ele já resgatou a humanidade. Então é muito interessante nós vermos esses nuances de cada fase da missão de Cristo. Aqui diz assim: e eu estava olhando nas minhas visões da noite, Daniel falando, né? E eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Esse tempo dele assumir o seu domínio, nós vamos ver depois um outro texto que revela mais exatamente que momento. Como eu falei, desde que ele subiu ao céu, ascendeu ao céu, ele já é por direito. Mas tem um momento específico que também nos traz a noção de que aí já é o tempo devido. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Infelizmente esses textos são torcidos por aqueles que são antitrinitarianos, e as pessoas então trazem o quê? O Pai deu ao Filho isso, por isso que ele tem essa autoridade, esse direito. Mas os textos de Ellen White já nos confirmaram, e bastava ler um pouco mais da Bíblia, por exemplo, no livro de Hebreus, o que é revelado, para vermos que esse dado é porque ele cumpriu o papel de vir e morrer aqui neste mundo. Então, por isso, este dado, aquilo que Satanás tinha tomado das mãos do Criador, através da escolha de Adão e Eva, agora o nosso Criador retomou novamente. Apocalipse 5, versos 11 e 12, declaram assim: e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. Então, miríades e miríades falam então, direcionados a Cristo, que Ele é digno de receber tudo isso. Ele é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Apocalipse 19, 16 declara o seguinte: e no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, por fim, Cristo virá nessa condição a essa terra, fazendo esse papel de Rei e Senhor. Eu queria ler um outro texto em Apocalipse que não está em nossa apostila. Vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse. E vamos ler no capítulo 11. Aqui o capítulo 10 já vem trazendo a experiência adventista, né? Como bem sabemos, o livrinho amargo, mas que era doce na boca e se tornou amargo no ventre, né? Aonde denota aquela proclamação do advento e a grande decepção em 1844. Nós estamos aqui, se nós fôssemos ler os capítulos, o capítulo 8 e 9, aliás, desde lá de trás já vinham as trombetas, né? Desde lá do capítulo 6, no capítulo 6 já tinha essa colocação, e aí nós temos
No capítulo 9, a retomada das trombetas, tendo a quinta e a sexta trombeta. Aliás, me equivoquei aqui. No capítulo 8 temos as 4 primeiras trombetas e no capítulo 9 temos a quinta e a sexta trombetas. No Apocalipse 6 são os selos, né, que são apresentados. E no capítulo 8 é apresentado o 7º selo apenas. Mas aí a colocação que devemos ver nessa sucessão de eventos históricos que Apocalipse nos traz é que no capítulo 9 terminou na 6ª trombeta e faltava uma última. E ela é retomada apenas no capítulo 11 de Apocalipse. Então, nesse meio tempo, ocorre entre a 6ª e a 7ª trombeta alguns fatos, por exemplo, a queda do Império Otomano, a proclamação do Advento. Então, como falamos, em 1844 há o grande desapontamento. Tudo isso é relacionado. No capítulo 11, o verso 1, diz assim: foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse: levanta-te, mede o templo de Deus e o altar, e os que nele adoram. Aqui fala de uma obra de julgamento, nesse contexto, depois de 1844, que nós vemos no capítulo 10. Depois tem uma experiência sobre as 2 testemunhas, que não vamos entrar nesse mérito, que fazem referência ao Antigo e ao Novo Testamento, a Bíblia, sendo perseguida pela Revolução Francesa. E depois, a partir do verso 15, nós temos a sétima trombeta, finalmente. E olha só que interessante essa leitura, que mostra-nos então que desde 1844 que já Jesus poderia ter vindo a essa terra e tomá-la como Rei e Senhor. Já era o tempo devido. Não era mais só direito, mas o tempo também devido ele assumir. Todo esse tempo tem sido um tempo de graça que Deus tem concedido ao remanescente fiel. Ele tirará então uma última parte ainda nesses últimos dias. O verso 15 declara assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todos sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dar-lhes o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da sua aliança foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, vozes e trovões, terremotos e grande saraiva. Aqui nesse verso final mostra aquilo que, na realidade, em outras palavras, Irã Edson, naquela manhã do dia 23 de outubro de 1844, ele viu o céu aberto, viu o santuário celestial e Jesus passando do santo para o santíssimo, onde está o quê? A arca da aliança. Agora eles compreenderam o santuário celestial e compreenderam que dentro daquela arca há o quê? A lei de Deus. Agora se abria um novo caminho para eles. Mas como vimos na nossa leitura aqui, fala desse reino que veio a ser do Senhor e do seu Cristo. Aqui então, normalmente a palavra Senhor é muitas vezes aplicada para Cristo. Alguns chegam até a artificialidade de dizer que onde no Novo Testamento chama Deus é Deus Pai, onde chama de Senhor é Jesus.
Isso é intercambiável, tem lugares que é dessa maneira de fato, outros lugares não, como vimos aqui nesse texto, onde Deus Pai é chamado de Senhor e Jesus de Cristo, Messias, ungido, né? E diz então de um reino para todos sempre. E é interessante que uma referência aqui direta a Cristo é feita, tanto de eles se prostrarem e adorarem, como eles dizerem o seguinte: graças te damos, Senhor Deus, o que? Todo-Poderoso. E quem é esse Deus Todo-Poderoso? Que és, que eras e que hás o que? De vir, que hás de vir. Então, vemos aqui uma denotação, não houve separação na hora da adoração daqueles milhares de anjos, os anciões, todos os seres celestiais. Naquele momento a adoração foi igual, não houve distinção como nós vemos. E aqui eu quis trazer um aspecto um pouco diferente, né, de estudo que comentamos sobre a Trindade, sobre a divindade de Cristo, uma vez que na parte da tarde, a partir das 4 da tarde desse sábado, vamos ter uma live, né, através do Zoom, e será transmitido no YouTube também, estará no canal do Movimento Adventista. E esse é um tópico que possivelmente nós não vamos entrar. Na parte da tarde terá vários assuntos que serão tratados, inclusive alguns aspectos históricos quanto aos pioneiros do Adventismo, qual que era a crença deles, o que eles combateram de fato e tudo mais. Mas antes de finalizarmos, irmãos, eu queria ainda enfatizar um pouco mais essa questão da plenitude de Cristo como Deus. Nós sabemos que tem vários textos nas Escrituras, né, que falam sobre isso. Alguns textos falam a expressa imagem de Deus, vários textos, mas muitas vezes é interessante nós trazermos textos que nos trazem uma surpresa, lugares que muitas vezes nós não esperávamos ver tal texto e de repente nos deparamos com algo maravilhoso. Então, na página 53 da nossa apostila, o último texto aqui é de Lucas, no capítulo 1, versos 41 a 43. É um texto muito interessante, aonde nós vemos o momento do encontro de Isabel, a mãe de João Batista, né, com Maria. E naquele momento, Isabel, tomada pelo Espírito Santo, ela declara algo então maravilhoso. Vamos ver a leitura então, Lucas 1, 41 a 43. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Ou seja, João Batista, né, no ventre de sua mãe. E Isabel foi cheia do quê? Do Espírito Santo, exclamou com grande voz e disse: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. O verso 43 agora. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Olha que bela. Isabel, tomada pelo Espírito Santo, já reconheceu a preexistência de Cristo, daquela criança que estava no ventre de Maria, que na realidade era aquele Deus de todas as eras. Aqui em cima, então, nesse mesmo tópico, tem um texto do Testemunho para Ministros, que Ellen White declara assim: tornar-se-á cada vez mais difícil trabalhar nos muitos campos que ainda não foram tocados. Nosso método é: não torneis proeminentes os aspectos objetáveis de nossa fé, que batem muito decididamente contra as práticas e costumes do povo, até que o Senhor lhe dê uma boa oportunidade de conhecer que somos crentes em Cristo
e cremos na divindade de Cristo e em sua preexistência. Demoremos sobre o testemunho do Redentor do mundo. Então, diante desse texto, irmãos, nós podemos meditar um pouco em nossa época. Nós vemos que na época dela podia muitas vezes haver aquela má fama do adventismo como uma seita religiosa, que não era verdadeiramente cristã, evangélica. E ela fala o quê? Que muitas vezes eles tinham que falar dos pontos em comum que havia com as outras igrejas, antes de apresentar certos pontos peculiares que as pessoas estranhariam. Porque na realidade o adventismo não é um rompimento com a tradição protestante. Em muitos aspectos segue na mesma linha, mas vai mais adiante. Assim como já estudamos há alguns sábados atrás sobre John Wesley, a herança metodista, batista, luterano, tudo isso, somos herdeiros espirituais, mas o adventismo foi mais além ainda. Mas nesse aspecto da divindade de Cristo e sua preexistência, Ellen White não falou que a crença era diferente das outras igrejas. Não declarou que eles então tinham uma crença num ser criado ou algo do gênero, de modo algum. Isso é algo que ocorre em nossos dias ainda. O adventismo muitas vezes é comparado com outras religiões, por exemplo, os mormons, testemunhos de Jeová. E os testemunhos de Jeová, de fato, têm uma crença diferente em relação à divindade. Uma noção, então, distinta, que muitos adventistas hoje, que acham que estão descobrindo a pólvora, acham que estão tendo uma descoberta celestial, são crenças antigas, crenças que testemunhos de Jeová têm pregado desde o seu surgimento e mais. Lá no início do cristianismo já tinha surgido tais ideias, tais teorias. Então nós vemos aqui que de fato Ellen White defende que nós sejamos defensores dessa mensagem da divindade de Cristo e sua preexistência. Se não for assim, irmãos, nós não entendemos o essencial sobre a pessoa de Cristo. E é o que nós temos na página 54, um texto do Grande Conflito, página 524, que diz assim: se os homens rejeitam o testemunho das Escrituras inspiradas, concernentes à divindade de Cristo, é em vão arguir com eles sobre este ponto, pois nenhum argumento, por mais conclusivo, poderia convencê-los. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Até aqui nós já vimos, então, Ellen White falando daqueles que rejeitam o que as Escrituras declaram e ficam numa condição que, por mais claro que seja apresentado um argumento, cegaram os seus olhos para o discernimento espiritual. Estão vendo de uma ótica carnal, de uma ótica literalista, como fosse algo terreno, mas estamos falando de coisas celestiais, espirituais. E Ellen White conclui o texto dizendo que pessoa alguma que alimente este erro pode ter exato conceito do caráter ou missão de Cristo, nem do grande plano de Deus para a redenção do homem. Então, para entendermos, para de fato prestigiarmos, honrarmos a Deus, entendermos o que Ele fez por nós, vamos ver que Ele não terceirizou esse papel de vir e morrer. Foi o próprio Deus que se encarnou e morreu pela humanidade. 1 Timóteo 4,10, aqui na continuação, diz o quê? Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Então, o nosso Salvador, o Salvador de todos os homens, Ele é o quem? O Deus vivo. E para isso,
que nós devemos trabalhar e lutar na seara de Deus. Possa ser então o nosso desejo a cada dia estar debaixo dos paternais cuidados da divindade triuna. Que possamos de fato, diante de todas as aflições que se apresentam nesse mundo, mirar ao céu como nosso objetivo final. E sabemos que temos um Deus maravilhoso, que sentiu então o desejo de resgatar a humanidade perdida. Era de direito a humanidade ser exterminada, era transgressora da lei de Deus. No entanto, o Senhor Deus achou por bem dar o primeiro passo, e assim Ele atrai a todos a Ele, para que venham e aceitem o convite, aceitem então a pérola de grande preço, uma pérola que é comprada sem dinheiro, mas ela é dada a nós. Cumpre a nós apenas o que? Aceitá-la. Uma vez que aceitarmos, Cristo habitará em nosso coração e a transformação será maravilhosa, a ponto de que na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 4, Pedro usa o seguinte termo, irmãos, que os nascidos do alto, os nascidos novamente, espiritualmente, eles são participantes da natureza divina. Que maravilhosa condescendência que Cristo teve para essa raça decaída. E uma vez mais, nós vemos que da nossa parte não há méritos, mas de fato, constrangidos por esse amor, podemos ir diante dele e nos entregarmos de todo o coração. Amém. Amém.